escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Amém? Glória a Deus. Poder sentar, ficar à vontade. Se caso você quiser colocar um tema nessa pregação, nesse ensino de hoje, você coloca o seguinte tema: a verdade de Deus é escudo para mim. Vamos falar todo mundo junto? A verdade de Deus é escudo para mim. Mais uma vez, bem forte. A verdade de Deus é escudo para mim. Amém? Irmãos, Deus tem falado no nosso coração uma palavra maravilhosa. Aqueles que estavam aqui no culto passado ouviram sobre aquela história do profeta velho e do profeta novo. Vocês lembram o que aconteceu? Aleluia. O profeta velho, ele induziu o profeta novo a desobedecer a Deus. Glória a Deus, Porque o aleluia. profeta velho chegou para o profeta novo e falou: Deus também fala por mim. E ele me falou para você voltar, para você comer pão, para você beber água. E aí ele desobedeceu o que Deus tinha falado para ele. Então a primeira coisa que nós aprendemos com aquele ensino daquele dia, aquela palavra daquele dia, que você tem que ter convicção de ouvir Deus. Por quê? Porque senão alguém vai chegar com você e vai falar alguma coisa, você vai acreditar que é Deus que falou e vai ser confundido. Eita, aleluia. Então, irmãos, hoje Deus te prepara para você entrar no mundo espiritual. Ele vai te dar uma bagagem de ensino para você entrar no mundo espiritual. Glória a Deus, eu creio. Se você quiser os dons espirituais, o dom de revelação, o dom de profecia, se você quiser o aperfeiçoamento do que Deus já fez na sua vida e está fazendo, hoje é um culto especial para você. Então a nossa intenção com esse culto, com esse ensino, com essa palavra, não é jogar um balde de água fria em você que está querendo os dons, não. É Eita, diferente. glória. É te preparar para você exercer o dom que Deus te deu. Para você estar preparado, para você entender o que Deus está falando com você, você ter a sua convicção de tal maneira que quando chegar a ter um espírito maligno querendo te confundir, você não deixar ele te confundir. Ou chegar algum irmão, alguma pessoa com espírito maligno para tentar te confundir, para você não deixar ele te confundir. Aleluia. Aleluia. Deus. Você tem que ter sua própria convicção. Amém? Amém. Então o que esse texto diz na palavra de Deus? Ó? Toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Fala aqui uma advertência para nós: ó, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então fala assim, ó, Deus ele quer que você respeite o que ele falou. Não acrescenta nada às suas palavras. Isso é muito sério, irmão. Ai daquele que fala que eu falei se eu não falei. É o que nós estamos trabalhando aqui na Eita, igreja. glória. Tem que ter temor do Senhor. Vamos abrir lá em Apocalipse. Olha o que fala nas últimas palavras da Bíblia Sagrada, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Ou seja, nada acrescente às palavras do Senhor, porque Ele vai punir aqueles que estão falando, acrescentando palavras na boca do Senhor, ou falando que Deus disse se Ele não disse. Não tem que ter temor. Pessoa para ser usada na presença de Deus, para ser servo de Deus, para representar Deus, tem que saber o limite da procuração que Deus te deu. Presta bastante atenção nesse ensino. Presta bastante atenção. Não distraia, não deixe nada te distrair. Para Satanás não roubar esse ensino do seu coração. Fique bastante atento essa noite. Olha o que Deus te diz.
sobre a palavra dele. Se ele falou para você alguma coisa, você tem que falar na medida do que ele falou e somente aquilo. Se Deus colocou um ponto ali, não fala mais do que ele te falou para você falar, não. Porque senão você vai ser achado mentiroso. Olha o exemplo que eu dou. Imagina que o Gabriel me contrate como advogado para fazer uma ação para ele, propor uma ação para ele. Aí, para eu representar o Gabriel, eu tenho que ter uma procuração dele, para ele me dar poder para fazer aquilo para ele. Então, a procuração, ele vai falar o que é que ele está falando para eu fazer e o que é o poder que ele está me dando. Imagina se ele fala assim: Marcelo, vai lá com a Carol e fala isso para ela. Então ele me passou aquele poder, aquela procuração, para eu ir lá representar ele, falar essas palavras, só que na medida do que ele falou. Aleluia. Se eu chegar lá, quando eu estou representando ele, eu tenho a procuração dele, eu começar a falar coisa que ele não pediu para falar. Então, quando eu que dei a procuração, o Gabriel que deu a procuração para mim falar, chegar lá e falar, mas ele falou isso, eu não pedi para ele falar, ele vai se achar mentiroso. Aí eu não vou ser um bom representante daquele que não viu. Então esse é o problema, irmão. A igreja achar que ela pode fazer o que ela quiser no nome de Deus. Pode falar o que ela quiser no nome de Deus. Não é assim. Deus ele não deu para a gente aqui uma autoridade que seja ilimitada para fazer tudo que a gente quiser fazer, falar tudo que a gente quiser no nome de Deus, não. Tem um limite, e o limite é a palavra de Deus. Aleluia. Hoje tem muitas igrejas que se perderam nesse daqui. Olha um exemplo que eu dou para vocês. A Bíblia falou que não é para acrescentar nada nas palavras do Senhor. Aí já tem os escritos da Ellen White, que fala que a palavra da Ellen White é a mesma coisa da palavra de Deus. A profetisa da igreja da Adventista do sétimo dia tem o mesmo poder da palavra de Deus, tem a mesma revelação da palavra de Deus. Quando eles vão batizar, eles falam assim: você crê na Bíblia Sagrada? Você crê no ensino da Ellen White? Para você ser batizado, você tem que falar que crê. Da mesma maneira que a Bíblia Sagrada, eles vão comparar o que a Ellen White falou com a mesma revelação, com o mesmo poder da verdade da palavra de Deus. E é errado isso daqui. Quando o mormonismo, o adventista, fala dessa maneira, agora a Igreja de Jesus, Cristo dos Santos dos últimos dias, que é os mormons. Quando o mormon fala que o livro das pérolas tem o mesmo poder da Bíblia Sagrada, eles erram também, porque eles passaram da Escritura. Eles ultrapassaram o que Deus falou, eles pegaram a palavra falível de um homem comum e compararam com a palavra infalível da palavra de Deus. Colocaram no mesmo valor, e não é assim. Quem é Joseph Smith para falar alguma coisa que seja comparada com a palavra de Deus? Quem é Ellen White para falar alguma coisa que seja comparada com a palavra de Deus? Então, pela palavra de Deus eu consigo refutar isso que não é dela. Passou da palavra de Deus, não tem credibilidade para eu saber como a palavra de Deus é, não tem credibilidade para saber. Para eu comparar realmente uma palavra infalível com a palavra de Deus. Nada é comparado à palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá, 1 João. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz para a gente. 1 João está pertinho do Apocalipse. Vamos ver terceira carta de João. Deixa eu ver se é essa daqui. Segunda carta de João. Segunda carta de João tem um capítulo só, então a gente só fala os versículos. Segunda carta de João, versículo 10. Versículo 11. Vamos ver o versículo 9 em diante. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse
tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem bebeis as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplices com as suas obras más. Então, se alguém falar que o escrito da Ellen White vale o mesmo peso que a palavra de Deus, é para a gente ficar recebendo eles na casa da gente? Não é para receber na casa da gente. Eita, aleluia. Se alguém fala que o Joseph Smith, os Mormons, ele chega na casa da gente e fala que o escrito de Joseph Smith, as pérolas, são a mesma verdade da palavra de Deus, é para você receber na sua casa? Não é para receber na sua casa. Se você fizer isso, você torna-se cúmplice com as suas obras más. Você vai ser enganado porque Deus já te avisou que você não deu crédito à palavra de Deus que te disse para você não receber. E aí eu só dei 2 exemplos claros para vocês verem que tem milhões de pessoas seguindo pessoas que estão acrescentando alguma coisa à palavra de Deus e não pode fazer isso. Agora eu dou outros exemplos. Chega dentro de uma congregação. Vou dar outro exemplo. A Deus é amor. Outras congregações, você chega lá e as pessoas estão reunidas e de repente começa a levantar pessoas na revelação e começam a falar assim, ó, tem 5 pessoas aqui que Deus me revela isso, tem 5 pessoas que Deus me revela isso, eles têm essa prática e começam a falar dessa maneira, e o culto inteiro é só de falar de revelação. E aí a palavra de Deus diz para você, é certo fazer isso com o culto do Senhor? Glória. É certo você usar o culto do Senhor para fazer isso? E por que ninguém lá dentro repreende essas pessoas que estão fazendo isso? Aleluia. E aí eles falam assim, Deus está me falando que é para eu fazer isso. Quando eles falam dessa maneira, o próprio Deus sonda o coração e vê se ele já falou isso daí. Se Deus não falou, aquela pessoa está mentindo no altar do Senhor, usando o nome de Deus em vão. E esse é pecado diante de Deus. Ele está sendo achado mentiroso no meio da congregação do Senhor. Aleluia. E por que nós, que somos servos de Deus, vamos tolerar isso? Por que eles toleram isso? Se isso está acontecendo o tempo inteiro dentro das igrejas hoje em dia. Glória a Deus. Por que acabou hoje os profetas que vão repreender o espírito do engano que está dentro das igrejas, falando que é Deus que está falando se não está falando nada? Aleluia. Será que não tem pelo menos um pastor que vai repreender? Será que não tem pelo menos um profeta dentro da casa de Deus que vai falar, para com isso, que isso não está escrito na Bíblia para a gente fazer com os cultos do Senhor, isso é pecado diante do altar do Senhor? Aleluia. É sobre isso, irmãos. Nós não vamos reunir aqui para fazer coisas que a Bíblia diz que a gente não pode fazer, isso é pecado. Nós não vamos gastar o nosso tempo, sair da nossa casa para pecar contra o Senhor no nome da fé que nós pregamos. Aleluia. Nós não podemos fazer isso. Deus não deu autoridade para a gente não vai ser abençoado nesse caminho se a gente propor fazer dessa maneira. A gente vai olhar a palavra de Deus, se porventura alguém começar a usar seu coração, falar, Senhor, eu quero entregar minha vida para ser um profeta dentro da sua casa, mas que esse seja ensinado da maneira correta dentro da casa de Deus. Para que alguém for usado aqui dentro, que ele tenha temor de Deus para falar, eu vou falar somente o que Deus me falar, eu vou ter convicção do que Deus falou no meu coração para ficar certo, para eu não errar diante de Deus, para eu não usar o nome de Deus em vão, por causa de eu achar que era e não era nada a palavra de Deus. Glória a Deus. É muito sério, irmão. Então Aleluia. presta bastante atenção. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Ou seja, fala somente o que Deus te falou para você falar, para no momento que Ele falar para você parar, não ultrapassa as palavras dele quando Ele falar que não é para você falar. Agora, se você não tem convicção para saber o que Deus te falou ou não, eu te convido a você tomar cuidado. Porque você não vai andar pela convicção de ninguém, você vai ser responsável pelo que você está falando. No abrir da sua boca, você vai ser responsável por cada palavra que você falar dentro da casa. Glória a Deus. Aleluia. O pastor vai
ensinar, mas você que vai ter que andar pela sua convicção. Não vou te parar quando você estiver profetizando, não. Quando você estiver entregando uma revelação, não. Mas você vai ter que dar conta das suas palavras. Né? Eita glória. Por isso que no culto passado eu falei assim, ó. Eu faço questão de anotar as profecias que me derem na casa do Senhor. E nós vamos aprender isso. Por que eu falei dessa maneira? Amém, Jesus. Amém? Amém. 1 João capítulo 4, versículo 1 em diante, olha o que a palavra de Deus diz, ó. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Glória a Deus, Senhor. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eita glória. Então, primeiro, provai os espíritos para saber se eles são de Deus. Quem está falando para eu fazer isso? Palavra de Deus, ela que falou para eu fazer isso. Eu não estou fazendo na minha cabeça o que eu estou fazendo aqui na frente, não. Eu tenho autoridade para provar que dentro da igreja, se alguém entrar pela revelação, pela profecia diante de Deus, começar a profetizar dentro da casa do Senhor, eu tenho autoridade para analisar o que está acontecendo dentro da casa de Deus. O que vocês acham? Eu como pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho autoridade. Se eu não fizer isso, eu sou responsável pelo rebanho diante de Deus. Porque eu fui omisso ao espírito maligno, aquela situação que está sendo gerada dentro da igreja, e eu não fiz nada sobre o que estava acontecendo. Glória a Deus. Então eu tenho a obrigação de provar os espíritos para saber se os espíritos são de Deus. Não somente eu, mas a palavra de Deus diz que nós temos que fazer isso. Amados, não creiais em todo espírito. Glória a Deus. Não é para você sair acreditando em todo espírito que chega, não. Aleluia, meu Deus. Para você provar, para saber se os espíritos são de Deus. Aleluia. Uma coisa que acontece muito, irmão, eu sempre questionei isso. Lá aonde tem o espiritismo, eu estou falando claro, porque eu quero fazer questão de falar claro hoje, para ninguém falar que eu falei. Eu citei nomes e exemplos aqui para vocês saberem que está acontecendo isso. Para vocês não se omissos, se vocês for enganado com alguma dessas igrejas. No Espiritismo, eles falam assim: o Allan Kardec chegou e falou para mim isso e aquilo. Eu quero saber como eles comprovaram que era Allan Kardec que falou tal coisa. Se ele não vem com crachá, que seja confiável em identidade própria para falar que é ele que falou. Eu quero saber como eles sabem comprovar que eles falam assim: o Dr. Fritz chegou aqui e falou através da minha vida, estou sendo usado pelo Dr. Fritz, estou incorporado pelo Dr. Fritz, eles falam dessa maneira, por isso ele está falando isso e aquilo. Como é que eles vão comprovar? Como é que você vai saber se é ele ou não? É pecado. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Abre lá a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 18. Capítulo 18, Eita glória. versículo 10. Aleluia. Vamos ler o versículo 9 em diante. Eita Jesus. Vai salvar da busca. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações, daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Ou seja, não mate o seu filho queimado. Isso era o que eles faziam naquele tempo. Não tenha no vosso meio adivinhador. Adivinhação é pecado, irmão. Adivinhação é pecado. Nem prognosticador, fazer prognóstico, tentar prever o futuro, falar como é que vai ser as coisas, é pecado, irmão. Nem agoreiro, ficar lançando maldição nas pessoas, ficar lançando palavras erradas para as pessoas, é pecado. O pastor que faz isso, o povo que faz isso é errado. Não pode lançar agouro nas pessoas. Nem feiticeiro, nem encantador. Você já viu aquelas simpatias que falam? Vamos fazer uma simpatia. Tem hoje as cartomantes, aqueles ciganos que as mulheres fazem simpatia. É pecado simpatia. Nem necromantes. Necromante é quem mexe com mortos. É pecado. Nem mágico. Mágico é errado, é pecado também. Não pode ser mágico. Nem quem consulte os mortos. É pecado. Só o fato do espiritismo estar consultando os mortos, eles estão
estão desobedecendo a palavra do Senhor. Minha mãe morreu, eu posso consultar minha mãe? Eu posso chegar lá e falar assim: mãe, me ajuda. Mãe, o que eu faço nessa situação? Você pode me ajudar? Eu posso fazer isso? Não posso, irmãos, é pecado você consultar um ente querido seu que morreu. Sabe por quê? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Para os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Então aquela pessoa que morreu, ela não vai me responder mais. Quem que vai responder? A Bíblia diz que existem os espíritos familiares, ou aqueles demônios que ficaram em volta da família, que sabem as coisas da família, aí que vão enganar aquela família novamente. Eles vão vir incorporar em algum da família e falar: você que gostava disso, você que gostava daquilo, e começa a trazer detalhes da família, mas era um demônio que estava ali, acompanhando aquela família e revelando as coisas ali que aconteciam, que eles sabiam que estavam acontecendo. É pecado, irmão. Então, como é que você vai entrar nesse mundo espiritual se você não tem uma bússola para se guiar? Como é que eu sei que Deus existe, irmão? Como é que a fé chegou até nós nesse lugar? Como é que você vem para a igreja? Por que você vem para a igreja? É porque alguém pregou a palavra de Deus para você. Aleluia. Eu sei que Deus existe porque Deus criou todas as coisas. Eu vi as coisas criadas e imaginei que tinha alguém que tinha criado, e alguém veio e me pregou a palavra de Deus e falou: todas as coisas foram criadas pelo único Deus verdadeiro, a quem a Bíblia falou, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por isso que eu passei a acreditar. No momento que eu começo a duvidar da Bíblia Sagrada, eu não tenho a Bíblia como regra de fé, acabou minha certeza das coisas que a Bíblia ensina. Glória a Deus, fala a Deus. Então nós temos que investigar a Bíblia Sagrada. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ver um versículo chave aqui que fala em Atos capítulo 17, versículo 11. Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo que era dito era assim daquela maneira. Então o que os bereanos faziam? Quando alguém ensinava, eles iam conferir na Bíblia Sagrada para ver se era realmente o que estava sendo falado, estava sendo falado porque a Bíblia dizia daquela maneira. Eles conferiam cada palavra. Os bereanos faziam isso. Eita glória! Olha só, irmãos. João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus vai escutar as palavras de Deus. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinai as Escrituras, examinai tudo, retende o bem. Um versículo antes, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. Ou seja, pode profetizar à vontade dentro da casa de Deus, eu não estou proibindo, não. Pode ter revelação à vontade, só que eu tenho o direito de examinar o que você está fazendo dentro da casa de Deus. Tem servo de Deus aqui que vai te corrigir se for preciso. Se você estiver pronto para ser corrigido, começa a falar. Porque se você errar, eu vou te corrigir uma hora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Examinai tudo, retende o que é bom. Então eu vou ver o que está sendo bom aqui, vou tirar o que é bom, pegar para mim, você tira o que é bom, pega para você e não vai ficar magoado, não. Então fica na sua posição, porque se você for profeta, Eita glória. você vai ser perseguido até pela verdade que você falar. Porque tem igreja que quebra as pernas dos profetas para não ter repreensão de pecado dentro da casa de Deus. Meu Deus do céu. Então se faz assim como está falando a verdade, ainda mais com mentiroso dentro da casa de Deus, se tiver crente que hoje tudo a Bíblia Sagrada sabe a verdade. Eita glória, Senhor. Está passivo. Amém? Amém. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22. Olha o que a Bíblia diz. Mas se o profeta que
ordenei, porque falar em nome de outros deuses será morto. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22. Olha o que a Bíblia diz. Se o profeta vier falar em meu nome e eu não lhe mandei falar, será morto. Será morto. Glória a Deus. É sério. Aí ele fala aqui, irmãos, ó. Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 agora. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Como você vai saber a palavra que o Senhor não falou? Se alguém chegar para você, Deus me trouxe aqui para te dizer isso. Como você vai saber se é Deus que não falou aquela palavra? Versículo 22 responde, ó. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem se suceder conforme profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou para o profeta. Não tenhas temor dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Está vendo só? Vai ter pessoa que vai falar o nome do Senhor em vão, irmão? Você acha que vai dentro da casa de Deus? Você tem que estar preparado para isso. Tem situações que vai acontecer que você vai receber profetado dentro da casa de Deus. É pessoas que estão falando de si mesmo dentro da casa de Deus. Aí você que é maduro, você que tem um conhecimento, um ensino bíblico da palavra, você vai examinar aquilo e falar, deixa para lá, não vou brigar com ele, não vou brigar com ela, mas eu sei que isso não foi Deus que falou. Por quê? Porque não se cumpriu. Por isso que é Deus que não fala. Entendeu? Primeiro Coríntios, capítulo 14, versículo 29 ao 33. Quem achou aí, lê para a gente. Eu quero que alguém me ajude a ler esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 ao 33. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 ao 33. Se quiser o microfone aqui achar, pode pegar o microfone. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 ao 33. Quem achou pode ler para a gente. Glória a Deus. Aleluia. Trata-se de profetas. Falem apenas 2 ou 3, e os Aleluia, outros Jesus. Glória a julguem. Deus. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um pós outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Até o 32? É o 33. Aleluia, O Deus. espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém. Olha só, irmão. Então fala, como ela leu, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem o que está sendo dito. Entendeu? Então, se está tendo muita profecia, fala 2 ou 3 no máximo, e os outros ficam atentos ao que está sendo dito, para não virar bagunça. Então, você tem que parar tudo que você está fazendo, escutar o que está sendo dito pelo profeta ali. Se é uma coisa importante, é Deus que está mandando falar, mas tem que ouvir, não tem? Imagina Deus usando alguém dentro da casa de Deus, você nem dando atenção porque a pessoa está falando, isso é pecado. É Deus que está usando a pessoa para falar com a igreja. Eita glória. Então tem que parar tudo que está fazendo, tem que ouvir aquela pessoa para saber o que Deus está falando com a igreja. Aí se a pessoa falar, nós vamos julgar o que está sendo dito. Olha o que fala aqui, ó. E os outros julguem o que está sendo dito, ó. Versículo 29. Está vendo só? Então vai ter que ser julgada a pessoa que estiver falando. Isso não é pecado ser julgar a profecia que está sendo dita, não. Você tem que ter atenção, porque se não for Deus, você tem que estar atento para
reconhecer o espírito maligno e repreender ele. Agora, se for Deus, você vai aceitar no coração aquela palavra que foi dita. Fala aqui, ó. Se porém vier revelação a outro que esteja calado, que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, tudo por organização. Vamos por um está profetizando. Aí o outro recebe uma revelação, ele vai se levantar, vai começar a falar, vai ficar os dois falando ao mesmo tempo, junto ali. O que tem que ser feito? O primeiro que já entregou vai parar de falar, o segundo vai continuar falando, porque Deus não é Deus de confusão. É o que a palavra de Deus diz, para ter organização na casa de Deus. Eita glória, aleluia. Cale-se primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, ó, para ser organizado. Vamos falando de cada vez, irmão. É Deus que está usando o profeta. Aí ele fala aqui, ó. Porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Você já viu aquela pessoa que está falando e fala assim, não tem controle, eu fico falando, não tem controle. Isso é mentira, você pode sim ser educado dentro da casa de Deus, mesmo sendo usado por Deus. Deus não é Deus de confusão. Quando você estiver entregando uma profecia, interpretando as línguas estranhas, o seu entendimento vai ficar ativo. Você não vai perder o seu entendimento para fazer isso, não. Você vai saber o que você está fazendo. Se você vê um falando ali naquele momento, você vai saber que o outro está falando. Você vai ter noção do que está acontecendo para você não perder o seu controle. Aí, com o seu controle, você vai organizar para falar, para ser educado com os que estão ouvindo, com aquele que também está querendo falar. Aleluia. Aí você vai mesmo que você tenha a palavra, você vai ficar na sua posição, a pessoa vai falar direitinho, você vai ter o seu momento. Depois o pastor ou alguém vai falar, irmão, vocês querem falar mais alguma coisa? Você vai ter sua oportunidade de falar o que você queria falar com a casa de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja maldito. A palavra de Deus diz. Outra coisa que aconteceu, irmãos, que eu faço questão de falar. Como é que surgiu o islamismo? O islamismo. O Alcorão. Como é que surgiu o Alcorão? Vocês sabem? O que acontece? Segundo a doutrina deles, apareceu um anjo e falou com o profeta Maomé que aquela religião ia ser a certa e todas as outras seriam erradas. E aí esse anjo estava certo? Por que o islamismo não reconhece Cristo Jesus? Por que o islamismo, os muçulmanos não aceitam Jesus Cristo? Se aquele anjo estava correto, ele tirou todas as pessoas, milhões e milhões de pessoas, de seguir Jesus Cristo para seguir Maomé. Por que aconteceu isso? Porque o anjo é mentiroso, ele estava mentindo contra o que Jesus falou. E a palavra de Deus diz, ainda que um anjo do céu vos pregue outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja maldito. Não é verdade. Glória a Deus. Isso é sério. Então, diante de Deus, nós temos a palavra de Deus que diz dessa maneira. Como o irmão Leonardo falou hoje, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos vossos líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pelas vossas almas para que vocês não sejam enganados. Eles fazem isso com aqueles que vão prestar contas diante de Deus. Deus vai me cobrar se eu não fizer isso que eu estou fazendo agora. Deus vai falar no meu coração, se eu não fizer, eu vou ser cobrado. Por isso que eu tenho que ter minha convicção. Agora vamos abrir lá em Jeremias capítulo 23. Aleluia. Agora eu quero que a irmã leia novamente do versículo 21 em diante para mim. Jeremias 23, versículo 21. Você pode ler do versículo 21 até o versículo 31 para a gente. 23, do versículo 21 ao 32. Prestem bastante atenção.
não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivesses estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e eu teria feito voltar do seu caminho e das maldades das suas ações. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor, tenho dúvida, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam a mentira, que proclamam só engano do próprio coração? Até quando tentaram fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome, por meio dos sonhos que encontram uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do seu nome por causa de Baal? É o versículo 32. O profeta que tem um sonho, conte-se como um simples sonho, mas aquele que está em minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Glória a Deus. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, este eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam a minha palavra um dos outros. Este eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele diz, este eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não enviei, nem lhe dei ordem alguma, e ele não traz nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Glória a Deus. Então, o que Deus falou aqui, a palavra de Deus vai contra a palavra desses profetas. Ela é como um martelo que esmiuça a pena, é um martelo que quebra a rocha. Essa palavra aqui vai contra toda a boca de profeta mentiroso essa noite. Vai contra toda a palavra mentirosa dentro da casa de Deus. Então, por isso que a gente tem que temer Deus. Você imagina se eu for achado mentiroso dentro do altar do Senhor, a hora que eu estou falando aqui na frente, se a palavra de Deus for contra a minha vida. Você imagina eu levantar cedo, fazer todas as coisas e no final de Deus eu ser achado lutando contra a palavra de Deus, e ela ser um martelo, como é que fala? Aquela que é bem forte, que bate nas coisas, marreta. Uma marreta contra mim nesse lugar. O que eu vou fazer aqui? Você acha que eu vou sair da minha casa, perder o meu tempo para ficar aqui lutando contra Deus? Você acha que a intenção do meu coração é largar tudo que eu estou fazendo para ficar aqui passando vergonha, sendo achado como mentiroso no altar do Senhor? Tem sentido eu fazer isso na casa de Deus? Então a intenção, irmão, não é nós descobrir o mundo espiritual de qualquer jeito, não. Não é nós entrar para a revelação, entrar para a profecia, fazendo o que desagrada a Deus, não. É entrar em oração, entrar em temor, entrar em jejum, entrar em consagração para aprender a ouvir Deus. A hora que você for para o monte, a hora que você for para o seu quarto, você fala, Senhor, que eu aprenda a ouvir a tua vontade no meu coração. Eu aprendo a interpretar quando o Senhor falar no meu coração, para eu não falar besteira na hora que eu for falar, para eu não ser usado pela minha própria carne, pelo meu próprio entendimento, achando que é o Senhor que está me usando nesse lugar. Amém? Amém. Mateus 24, 24. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Mateus 24, 24. Aí se começar a ter prodígios e milagres, significa que é de Deus? Você não precisa provar para ver se vem de Deus, aqueles milagres, aqueles prodígios? O que vocês acham? Todo prodígio e milagre vem de Deus?
O que vocês acham? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os eleitos. Não é porque está fazendo milagre, curando, está fazendo isso e aquilo que veio de Deus, não. Tem que tomar cuidado, irmão. Porque pode ser que aquilo seja até o mal realizando, para tirar a atenção do povo. Vocês já viram falar que as imagens de escultura fazem sinais e de repente tem a peregrinação lá para a Aparecida do Norte, que tem um templo lá grande com imagem de escultura falando que tem sinais acontecendo através daquela imagem que tem lá? Milhões de pessoas vão para lá por causa dos milagres que, porventura, os sinais que foram manifestos lá, que eles acreditam daquela maneira. Eles fazem penitência, eles vão ajoelhados, vão fazendo caminhadas e descalço. Aquelas peregrinações por causa da imagem da escultura que está lá. E a palavra de Deus diz, Êxodo capítulo 20, não adorarás, nem se prostrarás diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus. É errado. Não pode dar honra às imagens da escultura, não pode adorar as imagens da escultura, mesmo que ela faça sinais do céu, não pode fazer qualquer coisa relacionada às imagens da escultura. Vocês viram só? Agora é fácil você falar a palavra. Eu quero ver você falar desse jeito que eu estou falando contra os ensinos que está acontecendo de maneira específica. Falei nomes do que está acontecendo agora. Eu sou responsável pelo que eu falei aqui agora. Eu posso ser punido por alguém por estar falando essas palavras, mas eu falo que Deus colocou no meu coração na medida do que eu falei. É errado diante de Deus. A palavra de Deus diz. Deus vai julgar as pessoas que estão fazendo errado. O profeta fala dessa maneira. Vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Porque eu estou falando a profecia da palavra de Deus que diz que vai julgar as pessoas que estão fazendo coisa errada segundo o que a palavra de Deus diz. Por isso que é o profeta, porque ele vai falar segundo a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Hoje a irmã Eliana está louvando 2 hinos. Não tenham paciência comigo, irmãos. Tenha paciência com o seu pastor, porque eu vou fazer o que tem que ser feito nesse lugar. Vocês vão perder da maneira correta. Nós não vamos ficar aqui perdendo tempo, brincando de ser crente, ser usado por capaz de Satanás aqui. Nós vamos fazer a vontade de Deus. Se aparecer algum espírito maligno ali querendo enganar, em nome de Jesus Cristo, Deus vai dar para a gente o discernimento de espíritos para saber até onde vai ele. Aleluia. Glória a Deus, adora o seu Deus, adora o seu Deus. Isso você pode fazer, isso você pode fazer sem limitação. Adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra. Adorar aquele que te trouxe aqui para te falar essas palavras. Adorar aquele que te criou, que te formou em imagem e semelhança de Deus, que te deu um coração para saber o que está sendo dito. Se eu fale que eu não tenho medo, uma insegurança, pois sou ser humano, sou defeitos, imperfeito, mas sei que seus olhos estão sobre mim. Mas quero que
tudo em vão, ó meu irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus Senhor estende a sua mão. Tristeza de olhar uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui algo já só tem que ir, e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui algo já só tem que ir, e gozarás perfeita paz. Muitas vezes quiseste encontrar teu pensar, teu modo de agir, Eita glória! e ao sentir que nada te andou, foi tudo em vão, ó meu irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Glória a Deus! Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui Presta bastante atenção. Mateus capítulo 7, versículo 2. Pelos seus frutos, Mateus 7, 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Irmão, se a gente estiver com o coração na presença de Deus, vai acontecer de ter deslize, sim. Como eu falei para vocês, eu mesmo deslizei falando que Deus tinha me usado, que Ele não tinha me usado. Profetizei no meu próprio coração. Mas não significa que eu tinha dentro do meu coração a intenção de fazer isso. Eu estava aprendendo e não soube fazer da maneira correta. Da glória! Pelos seus frutos os conhecereis. Se você tiver um coração em temor, se for só um deslize do seu coração, Deus está vendo. Você não vai ser usado o tempo inteiro, não. Você vai ser alertado. Então Deus ele vai falar: meu filho, eu estou vendo que você está querendo obedecer, então eu vou te ensinar a palavra de Deus. Aleluia! Conforme o irmão Elisão falou aqui hoje, a palavra é para aquele que quer realmente obedecer, a palavra é para aquele que quer realmente se tornar mais sábio ainda.
Para isso que Deus dá a palavra, para aquele que realmente quer ser melhor na casa de Deus. Aí, irmão, Atos capítulo 16, versículo 16, fala a história de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E o Paulo ele passou ali, ela falava essas seguintes palavras, ó. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: olha o que as palavras que essa moça dizia. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, esposa anuncia o caminho da salvação. Ela falou alguma coisa de errado aqui? Ela falou a verdade. Falou que o Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Falou certíssimo, eles estavam ali fazendo isso, era verdade que ela estava falando. Por que ela foi repreendida naquele momento? Porque era o espírito de adivinhação que estava no coração dela, falando as coisas que não queriam falar. Deus não deu poder para você ficar adivinhando as coisas dentro da casa de Deus, não. Isso é pecado. Sabe o que Deus te deu poder? Para você olhar o que tem que ser feito e fazer na medida do que Deus está lá no seu coração. Glória a Deus. Por isso que Paulo ele repreendeu aquele espírito de adivinhação e ele saiu daquela mulher, saiu daquela criança, daquela jovem que estava ali. De tal maneira que ela não pôde mais adivinhar, porque quem trazia adivinhação era o espírito maligno, era um demônio que fazia aquilo. Era aqueles homens que estavam ali, que perderam todo o seu ganho, porque ela gerava lucro para aqueles que recebiam a adivinhação, os que estavam ali colocando ela para adivinhar. Eles pegaram e ficaram revoltados e mandaram prender Paulo e Silas. Por isso que eles apanharam lá, por isso que eles foram presos, porque eles tiraram o ganho daqueles homens que estavam ali com o espírito de adivinhação. Hoje você vai ver muito lugar aí de pessoas que estão com espírito de adivinhação ganhando dinheiro. Aqui em Santarém tem lugar aí que faz fila para ir lá naqueles lugares lá para receber a adivinhação, para receber. Aí Deus te diz, não é porque está sendo falada a verdade que significa que não é um espírito de adivinhação que está trazendo diante de Deus algo que Deus falou para não trazer naquele momento. Glória a Deus. Não é proibido, é pecado a adivinhação. Amém? Amém. Tem alguém que nessa noite quer aceitar Jesus Cristo?